Olá, queridos, graças e paz, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra de graça. Eu já tive a oportunidade de trazer essa mensagem na nossa live do Papo de Graça, que acontece às sextas, 19 horas, e domingo, às 19 horas. A gente sempre deixa o link, é feito no Zoom, para que outras pessoas possam compartilhar também de um culto ao Senhor, e ali a gente traz uma ação, um louvor, uma mensagem, e essa mensagem eu tive a oportunidade de trazer no domingo passado. O título dessa mensagem é Para a Memória Sua. Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a sua vida. Deus, Ele me chamou para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um evangelho que é a boa nova do Senhor Jesus. Porque esse é o sentido do evangelho, boa notícia. A notícia de grande alegria na sua vida, a notícia que faz sentido, que faz diferença para a sua vida. Bom, sem mais delongas, eu quero ler com você um texto, minha Bíblia está aqui aberta, que está em Mateus capítulo 26, vamos ler até o versículo 13. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que dentro de 2 dias se celebra a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Eu farei algumas pequenas pausas nos vídeos, na leitura, para que coloque, acrescente algo para que ajude nossa compreensão do texto. Aqui, para Jesus dizer, declarar essas palavras, que dentro de 2 dias ele haveria de ser crucificado, com certeza sua alma já estava abatida, já sabia do sofrimento e da dor que estava por vir. A gente sabe que Jesus na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. E como homem, como nós, ele sabia que o dia do seu maior sofrimento e dor estava por chegar. E o sofrimento do nosso Senhor Jesus, ele não foi só um sofrimento físico da crucificação. A própria Escritura, quando revela o sofrimento do Senhor Jesus, mostra um sofrimento da alma, que o sofrimento de ser traídos, julgados, crucificados por aquele que ele amava. Como José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Que feridas são essas em suas mãos? Essas são as feridas em que fui ferido na casa de meus irmãos. Então vamos continuar a leitura. Então os principais dos sacerdotes com os escribas e os anciãos do povo reuniram-se no átrio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus, e prendê-lo por engano e o matarem. Mas diziam, não durante os dias de festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E agora eu li esse contexto para que a gente entenda o momento que Jesus estava vivendo e o que vai acontecer agora. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, tendo um vaso de alabastro com unguento de grande preço, e derramou sobre a cabeça dele, estando ele assentado à mesa. A mensagem hoje ela vai circundar em 3 pessoas, vamos colocar assim: certa mulher, ou uma mulher. Eu não vou intitular essa mulher como Maria, como algum nome assim, mas o que eu vou intitular essa mulher é uma certa mulher, Jesus e nós. Então veja, essa mulher, ela tem um vaso de alabastro com o mais precioso unguento, né? Então a gente sabe que era um perfume muito valioso, que era um nardo muito valioso, cerca de 300 denários, praticamente 1 ano de trabalho.
e ela chega àquela mesa, a mesa da cultura judaica na época de Jesus. Não é uma mesa como nossa, não mentalize essa mesa, mas eles sentavam no chão ali, eles estendiam um pano, colocavam os elementos da ceia ali, da alimentação cotidiana, e ali eles comiam, ceiavam. Sempre a ceia acontecia com a mão direita, nunca com a mão esquerda, nada era pego com a mão esquerda, só acrescentar na cultura judaica que é tão linda, porque Jesus, Deus usa a cultura judaica para que a gente aprenda. Então ali Jesus está sentado e aquela mulher, ela vem por trás de Jesus, provavelmente pega aquele vaso e quebra na cabeça de Jesus ou derrama na cabeça de Jesus aquele nardo com perfume que exalou e perfumou toda a sala. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Podia-se vender este unguento por um grande preço e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que a importunais? Por que importunais esta mulher? Pois tem feito uma boa ação para comigo. Veja, aqui está a figura de Jesus, o clero, a igreja tradicional, e uma mulher que quebra todas as regras, todos os paradigmas e vem até Jesus. E o que é dito para a igreja? Não a importunais, não incomodais, porque tem feito uma boa ação para comigo. Isso é dito para seus discípulos. Mas, porém, esta mulher, através da sua atitude, exala o mais precioso perfume em Jesus e onde Jesus está. Porque, derramando ela esse unguento sobre meu corpo, o fez para preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que esta mulher fez. Note, com certeza existe algo muito valioso na atitude desta mulher. Porque em nenhum lugar da Escritura, se você pegar a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Antigo, Novo Testamento, você vai encontrar um personagem que Jesus associou ao seu Evangelho. A Boa Nova, a Escritura, a Palavra de Deus. Em nenhum local, mas essa mulher, a certa mulher, Jesus associou ao seu Evangelho. Onde quer que esse evangelho for pregado, será mencionado o que ela fez. Existe algo muito lindo no que ela fez. Veja, Jesus não está vendo a beleza externa do que é feito, mas seu valor intrínseco. Não há suntuosidade. Quais foram as outras pessoas que se envolveram na atitude dessa mulher? Que pompa havia na atitude dessa mulher? Que estrutura havia na atitude desta certa mulher? Eu gosto do termo certa mulher porque a Bíblia ela tem algumas tipologias e dentro dessa tipologia a gente aprende alguma coisa. Geralmente na Bíblia, quando não se dá nome para uma pessoa, refere-se à Igreja do Senhor Jesus, que não tem nome, não tem denominação. A Igreja do Senhor não tem nome, é a Igreja do Senhor, o qual é santa, é pura. Por quê? Porque não temos pecado? Não, porque foi lavada pelo Senhor Jesus. Ela não tem nome, não tem razão social, não tem denominação. Por quê? Porque ela é uma na face da terra. Quando o Senhor Jesus vinha, e com certeza virá, arrebatar a sua igreja, ele arrebatará uma igreja, a igreja do Senhor. Esta igreja será arrebatada. Então os nomes, Peterson, isso são nomes dados a igrejas locais. Não significa que é a igreja do Senhor, mas é um nome dado a uma igreja local. Então, entenda isso. A Bíblia faz questão de trazer à memória que igreja não tem nome. Amém? Então eu gosto da expressão uma certa mulher. Uma certa menina, na casa de Naamã, trouxe a boa nova e disse:
Há um homem, um profeta, que pode te trazer cura, ou seja, vida. Aquela menina não tinha nome. Representa quem? A igreja do Senhor Jesus, que não é intitulada, não é denominada, ela é uma, para que todos sejam um, Pai, assim como eu e tu somos um. Esse é o entendimento. Mas amém, não é meu tópico nessa manhã. Meu tópico nessa manhã é a história dessa mulher e o que ela fez, e como o que ela fez alegou o coração do nosso Senhor Jesus de forma tão impactante e diferente do tradicionalismo e formalismo cotidiano que a gente vê todo dia. Então, com certeza, o que essa mulher fez há algo de muito diferente. Eu trago essa mensagem para você que faz algo muito diferente. Deus te chamou para não ficar dentro de uma forma, dentro de um formalismo. Talvez você foi chamado. Ontem eu vi um vídeo de um homem que estava pregando em Nova Orleans, se eu não me engano, e ele pregava vestido de pano de saco, não sei, ou alguma veste diferente, e ali ele ia pregando pelas ruas vazias daquele local que geralmente suas ruas são lotadas de pessoas, e ele diz: arrependei-vos. Vocês têm medo do coronavírus, e o Senhor Jesus, que pode tirar a sua alma, né? Você pode morrer e sua alma ser lançada no inferno. Você não tem medo dele. Ali ele pregava o arrependimento. Veja, essa mensagem, eu tenho certeza que ela pode impactar a sua vida, no sentido que Deus te chamou para fazer coisas loucas. E de repente você está perguntando: Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer, Pai? Mas é diferente, sabe? O irmão tal, né, faz dessa forma. E ele diz que tem que demorar 1 ano, 2 anos para se chegar ao diaconato, ao apostolado, ao pastorado, a sei lá o quê. Pai, eu não posso. E Deus está falando para você: filho, quebra o vaso. Esse perfume vai exalar em toda casa. E em minhas narinas vai ser algo que eu não vou esquecer. E nem vou permitir que esqueçam o que você fez. Essa mensagem vai para você. Vai para mim, que fui chamado assim. Muitas pessoas me diziam: cara, que palavra você tem? Com certeza você será um grande... títulos, né? Um grande isso, um grande aquilo. Como se o êxito de uma carreira cristã está em ser título. Porque só eles interpretam isso como título. Porque se você pegar os ministérios na Bíblia, eles são chamados como serviço. Todos eles. É serviço, não é título. E aquele que tem o título como se achando maior, a Bíblia diz. Isso é a hermenêutica de Jesus. Se você conhece um pouco de teologia, é a hermenêutica de Jesus, não é a hermenêutica deles. Jesus vai dizer assim: se você acha que você é o maior, faça-se como o menor. Que coisa, né? O apostolão lá, você tem que ser o menor. Mas você não é, né? Você acha que é o sistema pirâmide, todo mundo é submisso a você, e o que você fala na terra é Deus falando. Você é ungido do Senhor. Meu Deus, que exegese é essa? Bom, novamente, não quero entrar nesse assunto. Essa palavra é para você que foi chamado para fazer diferente. Sabe, eu não vou seguir muito a liturgia aqui do texto, mas eu quero dizer, até para esse vídeo não ficar muito grande, eu quero dizer para você que imagine o que nós estaríamos vivendo hoje como igreja cristã se Martinho Lutero não se levantasse, não dissesse: eu não concordo com isso, lendo ele o livro de Romanos e vendo a justificação pela fé e como era feito indulgências e como a igreja católica apostólica romana cobrava para perdão de pecados, esse tipo de coisa, né? Veja as 95 teses do Lutero cravada na porta da igreja de Wittenberg. Então, se ele não se levantasse, se ele não falasse assim: eu vou fazer diferente, Senhor, me perdoe, mas eu vou fazer diferente. A gente faz isso, né? Senhor, me perdoe, mas não dá. Tem fogo dentro de mim, minha alma explode, eu preciso fazer algo diferente. Se Lutero não fizesse algo diferente, nós ainda estaríamos presos a sistemas religiosos muito piores do que hoje a gente vive, que aprisiona
a igreja do Senhor, porque aquilo não é igreja, certo? Aquilo é uma estrutura para a igreja se movimentar, porém, é estrutura criada em prol da igreja, para o movimento da igreja, mas aí é o contrário, a igreja se movimenta em prol da estrutura que é liderada pelo homem. Veja isso, aí Deus está falando, sai fora da estrutura. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar na internet, mas daqui a uns anos, quando você ouvir ou ver esse vídeo, eu vou te lembrar, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de coronavírus. E o que Deus está fazendo? Deus trabalha em meio ao caos, em meio aos problemas. Deus trabalha. E o que Deus está fazendo? As pessoas estão saindo de dentro da estrutura e vindo para a rua para aprender o que é ser igreja em sua casa, vindo para a rua, vindo para dentro de casa. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Aonde somos igrejas, Deus está derrubando as estruturas, destruindo conceitos errados, que a igreja está lá dentro de quatro paredes, e são eles que mandam, eles que expulsam e eles que deixam entrar, eles que permitem tomar ceia, eles que dizem quem são os santões. Oh meu Deus, se entendesse que Jesus morreu exatamente para os pecadores, e que o pão significa o corpo dele, e o sangue seu vinho para a purificação de pecadores, ele expulsaria os pecadores. Conceitos estão sendo destruídos, queridos. Todo mundo está participando da ceia em seus lares, seus filhos, os pais, as mães que de repente nem entraram numa igreja, mas a mamãe está lá. Marido, participe desse pão, participe desse vinho. E ele vai aprender o sentido. O que a Bíblia fala é discernir o corpo. É a única exigência ali. Porque quem come e bebe indignamente, ali está falando a forma de comer, de forma indigna, e não da pessoa, porque eu sou indigno. Quem faz esse homem digno é o sangue, é o corpo, é o próprio Jesus, eu sou indigno. Você é indigno, você acha que é santão? Você é santificado, como aquele vaso que estava no templo, no tabernáculo, como ele era santificado? Pelo sangue. Mas aquele vaso era cheio de defeito. O que santificava ele era o sangue. Você é digno, né? Você está aí com seu terno e gravata expulsando pessoas, enquanto eles olham outras pessoas participando da ceia. Deus te chamou para fazer diferente, para ser diferente, para quebrar o vaso. Bom, eu nem entrei nem no primeiro tópico, preciso saber quantos minutos estão nesse vídeo, mas não me alongarei. Minha intenção não é me alongar, mas uma palavra de eficácia, que Deus ama aqueles que foram chamados para fazer diferente. Lutero, por ter feito diferente, hoje nós temos o evangelho do protestantismo, ou seja, fazemos parte do protestantismo, daqueles que protestaram contra os dogmas impostos pela Igreja Católica Apostólica Romana. George Whitefield, na época de Whitefield, ele não pregava, não existia pregação fora de templos. Para eles, o entendimento que Deus ouvia se você estivesse sentado dentro de um templo, com um teto em cima da sua cabeça, com uma oratória, uma performance no púlpito. Dessa forma, somente assim Deus ouvia. Isso era o período de George Whitefield. E o que Deus fez? Whitefield, quebre o vaso do lado de fora. O maior pregador de todos os tempos ao ar livre, Whitefield. Eu vou ter que te expulsar das 12 colônias. John Wesley escreveu cartas para as 12 colônias para expulsar George Whitefield, para que ele não entrasse em nenhuma das igrejas. Então Deus falou, o vaso foi quebrado, Whitefield. Assim como tu fez o meu nome conhecido, eu farei o seu. Aquele homem causou um avivamento na Europa, na América, porque ele começou de forma diferente. Ele fez de forma diferente. Deus te chamou para fazer de forma diferente, queridos. Eu vou ler alguns pequenos tópicos que estão aqui, para ficar aí, pelo menos parecido com a mensagem que eu preguei do Bill. Então, analisemos a atitude dessa mulher. Eu disse primeiro a mulher, depois Jesus e depois nós. O impulso de um coração amoroso. Essa mulher não mediu. Ela não tinha um dever. Tenho que fazer isso porque fulano de tal, né, mandou eu fazer isso. Isso é trágico. É trágico.
existe uma parábola, o servo fiel. Jesus, qual dentre vós que terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando do campo lhe diga logo, chega-te, assenta à mesa? Isso não existe. Você é servo. Se você está agindo como servo, Jesus não pode fazer isso na sua vida. O servo só faz o que é mandado. Veja, não pode, porque você está agindo como escravo, não. Fulano de tal disse que tem que obedecer. Bom, obedecer é a palavra da nova aliança? Ou justificados pela fé temos paz com Deus? Eu sou justificado pela minha obediência na nova aliança? Quem te falou isso? Fala para ele abrir a Bíblia dele. Existe um livro na Bíblia escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da nova aliança, que o nome do livro é Romanos. Manda ele abrir no livro de Romanos, capítulo 5. Apóstolo Paulo diz, pela obediência de um homem, muitos serão justificados. Manda lá o Santão ler. Talvez ele não leu, né? Porque ele está mandando você viver na antiga aliança. Obedeça. É a sua performance que vai fazer você abençoado. Legal. Só que a antiga aliança diz assim, aquele que cuida, guardar a lei e tropeçar em um passo, será culpado de toda a lei. Entendeu? Porque Jesus veio e guardou toda a lei para que Deus olhe para você e diz assim, ó, você crê no meu filho e no que ele fez, justificado, pois, pela fé. Você tem paz comigo. Mande ele abrir lá. Manda ele ler Romanos 5 para você. Qual dentre vós terá um servo a lavrar, apacentar, a quem voltando do campo lhe diga logo, chega-te, assenta à mesa. Agora imagine se fosse um filho que estivesse de viagem, trabalhando, e quando ele chegasse, como estaria o pai ou a mãe? Eu gosto do sentido mãe também na Bíblia, porque é um feminino, então dá alusão à graça. Heresias do Peterson, eu amo isso. Qual dentre vós? Ele é servo. Se ele estava trabalhando como servo, ou seja, fazendo o que ele foi mandado, de forma nenhuma Deus pode recebê-lo como filho. Mas se fosse um filho, esse pai com certeza já teria preparado a janta para ele, com certeza já estaria com roupas, um banho para ele tomar e dizendo, filho, assenta-te à mesa comigo. Aqui tem o melhor para você. Você está se comportando como servo. E não lhe dirá antes, me prepare algo para jantar, vista-te. Serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura darás graças, ou seja, graça ao tal servo, porque ele fez o que foi mandado? De forma nenhuma, aquele servo só fez o que foi mandado. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que lhe foi mandado. Obediência. Não é isso que estão te dizendo aí? Obedeça, irmão. Pecado de feitiçaria, né? Ah, queridos. Quebre esse coração. Quebre esse coração, não tenha medo. Ah, você vai perder a salvação. Meu Deus, cara. Você pode perder algo que você não conquistou? Foi você que conquistou sua salvação? Me mostre isso na Bíblia. Que você conquistou a sua salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Como você pode perder algo que não é seu? Que você não conquistou, mas que Deus te deu por favor e merecido. O dia que você falar assim, agora eu mereço, já era, querido. Já era, fui obediente, fui fiel. Já era, queridos. Exatamente porque eu não consigo. Agora sim, eu sou a plataforma da graça. Essa vida agora viverá em gratidão e obediência, não para alcançar, mas porque foi alcançado. Entendeu? Aquela mulher quebrou o vaso porque ela entendeu que foi alcançada. Eu sou alcançado. Completamente alcançado, completamente seguro. Seguro! Entendeu isso? Desde o momento que essa graça me alcançou até a eternidade. Hoje eu vivo o antigozo da eternidade. Filhinhos, eu vos escrevi porque tendes tempo presente, vida eterna. Não, mas só esse período. Mas não é eterno. Não tira um tio e um jota da palavra de Deus, queridos.
Sim, também vós, quando fizerdes tudo o que lhe for mandado, dizei: sou servo fiel e inútil. Temo por você, que vive preso nessa jaula religiosa, que chegue aquele dia e você possa ouvir essa palavra: eu fiz só o que foi mandado. É hora de você quebrar o vaso. Ah, mas eu vou perder meu título. Esse título vale mais do que Jesus te dizer: aonde quer que esse evangelho for pregado, o seu nome será mencionado para a memória sua. Vale mais do que um perfume, do que um nardo derramado no Senhor Jesus, seu título. Talvez deva valer. Talvez você não ame como aquela mulher amou. Talvez você não ame como eu amei. Porque quem muito foi perdoado, muito também ama. Quando eu entendo que eu sou completamente perdoado de todos os meus pecados, o amor flui em mim. Eu não faço para ser perdoado. Eu faço porque fui perdoado. Tempo presente. Não faça para alcançar. Faça porque você foi alcançado. Eu quero finalizar essa palavra para não ficar muito grande. Eu quero contar um testemunho, um pequeno testemunho. Eu passei por alguns momentos de introspecção da alma, momentos difíceis, onde eu via muitas pessoas me abandonando, ficando sozinho. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas acabaram se distanciando. Isso é normal. E eu fui para uma praça e até haveria uma reunião naquela praça, mas poucas pessoas iriam. Eu preferi que uma ou duas pessoas não fossem. Eu fiquei sozinho ali. Me lembrei do apóstolo Paulo, quando ele ficou abandonado e pedia para que seu filho na fé trouxesse a capa, porque ele já estava velho, sentindo frio. Um homem daquele, do qual Deus confiou o mistério da igreja, o apóstolo da graça. E agora desse jeito, Deus falou: meu filho, isso não quer dizer que o que você está vivendo é uma mentira, é uma utopia. Não, filho. Lá está Paulo, ele viveu esse momento. Entenda que meu amor nunca te abandona. Nos momentos mais frios é que você sente meu abraço e meu calor. E quando eu voltei daquela praça, parei num local e ali, ainda pensando em tudo isso, um menino passou exatamente do meu lado. Quando ele chegou exatamente do meu lado, ele disse essas palavras: quer chegar aonde ninguém chegou? Faça o que ninguém fez. Entende, queridos? Essa mulher, essa certa mulher, chegou onde nenhum apóstolo chegou. Porque em todo local, seja na tribo do mais interior da África, lá será mencionado o que ela fez, para a memória sua. Consegue mensurar isso? E ali aqueles meninos disseram isso, aquilo veio como um estrondo em minha alma. Que possa estrondar na sua alma. Você foi chamado para fazer diferente, faça diferente. Não fique pensando no que vão fazer, mas a minha reputação, a minha carreira, quebre o vaso. Não importa o que pensaram de Whitefield, o que pensaram de David Livingstone, o que pensaram de George Miller, o que pensaram desses grandes homens, Charles Haddon Spurgeon, na controvérsia do declínio, foi completamente desmoralizado. Quebrou o vaso. Quebra o vaso. O que pensaram? Tantas coisas falam de mim. Eu quero quebrar meu vaso em Jesus. Derramar, seja minha reputação, minha fama, seja o que for. Mas eu quero, sabe, ultrapassar, Senhor. Este é o amor que está dentro de mim, sem consciência, sem pensar em custos. Isso é o que está dentro de mim, Pai. Eu não sei, eu não quero racionalizar, eu não quero saber está certo, está errado, eu quero fazer, Senhor. Porque a quem muito foi perdoado, muito também ama, Simão. O momento que a igreja mais explodiu na terra foi o momento onde a devoção espontânea mais aconteceu.
A igreja primitiva alcançou o mundo porque ali eles faziam coisas loucas, dividiam, vendiam seus bens e compartilhavam uns com os outros. Eu quero finalizar essa palavra dizendo: você que está preso na ortodoxia, sabe? Não, isso não é ortodoxo. Aonde encontro isso na Escritura? Bom, aonde Jesus falou para fazer o que aquela mulher fez? Aonde Paulo, aonde Simão, aonde os líderes da igreja, Tiago, falou para fazer o que aquela mulher fez? Não se prenda nisso, queridos. Não se prenda nesse quadrado, nessa caixa que entregaram para você e disseram: isso aqui é o Evangelho. Inclusive fazem até seminário, né? Dizendo: ó, isso aqui é o Evangelho. Graças a Deus, quando eu tive a oportunidade de fazer um, eu já tinha outro. Né? Graças a Deus, porque ó, foi abrindo minha mente. Então entenda, disseram para você: essa é a caixa. Esse é o Evangelho. Eu costumo dizer uma frase que eu disse, inclusive, para um dos professores de seminário: coloque Jesus num quadrado, Deus num quadrado, e ele vai dizer que é redondo, e será redondo, porque é impossível que ele minta. Não coloque Deus num quadrado, numa caixa e ofereça para os outros. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Mateus capítulo 23, que os fariseus, ou seja, que os religiosos, não apenas não entram no reino de Deus, mas impedem aqueles que estão entrando, porque eles colocam eles numa caixa, num invólucro religioso. É dessa forma. Não escute os outros, são demônios falando aos teus ouvidos. Meu Deus, saia dessa caixa religiosa. Deus te chamou para viver um evangelho lindo, libertos pela graça. Não se prenda à ortodoxia. Eu quero que você veja mais uma cena. Imagine agora aquela sala, ali está Jesus sentado à mesa e uma mulher chegando com a mais precioso unguento daquela época. Quebrado ele, triturado, derramado, ele exalava toda a sala. Jesus, no versículo 12, se eu não me engano, ele diz que este corpo que ela está ungindo estava sendo preparado para o sepultamento. Veja, este era o corpo do sepultamento. Entenda essa cena. Ali estava o corpo do sepultamento, Jesus. Mas na mão daquela mulher, igreja, estava o mais precioso unguento, mais precioso perfume. Então aquela mulher quebra sobre aquele corpo do sepultamento. Quem é aquele corpo sepultado? E quem é aquele nardo mais precioso, de maior aroma? Aquele corpo do sepultamento sou eu. Jesus é o meu representante. Aquele nardo puro que foi triturado, Getsemane, prensa de óleo, aonde Jesus foi prensado, para que o aroma do seu sacrifício exalasse durante milhares de anos e salvasse a muitos. Aquele nardo era Jesus, derramado sobre esse corpo sepultado, para que trouxesse vida e que nessa manhã te trouxesse essa mensagem. Saia do invólucro, saia da caixa, saia da ortodoxia, faça diferente. Jesus te chamou e Ele sabe que isso queima dentro de você. Tenha coragem. Fazendo isso, esse perfume exalar, vai exalar e será lembrado que você fez para a memória sua. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.